a vida dele foi marcada de tanto sangue que o Senhor disse, olha, o templo você não vai poder construir o seu filho, porque suas mãos estão sujas de sangue. E o senso de justiça dele, se eu praticasse, eu ia preso por ele. Olha, se eu for e se eu voltar em paz, sai correndo. Você já observou as medidas de justiça que Davi tomou antes de morrer? Todas as instruções que ele deu para o pessoal que não podia continuar vivendo? Imagina, Simei, né? Não, Simei foi galho fraco, mas ele deu ordens ali para um bocado de gente que inclusive tinha trabalhado muitos anos, pisou na bola, fez coisas erradas, mas ele achou que aquela semente iria prejudicar o futuro do filho e acabou que ele não conseguiu resolver nada, porque quem prejudicou o futuro do filho foi o próprio filho e foram os irmãos nas guerras fratricidas. E aí vem o caso da Batseba, ainda manda matar o marido da mulher. Agora imagina se Davi fosse o meu modelo. Davi é meu modelo de um homem segundo o coração de Deus por uma razão simples. Davi era um homem maravilhoso, considerando como era o homem nos dias de Davi. É isso que as pessoas nunca pensam. O cara me escreve aqui me dizendo assim, mas e como é que a gente concilia o Deus do Velho Testamento com o do Novo? Não existe dois deuses, né? Não, claro que não. Mas como é que concilia? Eu digo, meu querido, não tem nada a ver com Deus, só tem a ver com o homem. O homem do Velho Testamento é que é diferente do homem do Novo Testamento, porque quem mudou aqui foi o homem, não foi Deus. O homem do Velho Testamento só conseguia discernir Deus assim. Isso é outra coisa que não se entende, é que a revelação é progressiva, é evolutiva, é gradativa, é conforme o entendimento. Até Jesus fez assim. Lá se diz que Jesus não só falava por meio de parábolas, conforme a capacidade dos ouvintes de entendê-las. Ora, até Jesus praticou a revolução de modo gradual e evolutivo. Ainda chegou a dizer, eu teria muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Falou a apóstolos, quanto mais a esses brucutus. Quando a gente está lendo aqui a história de Abraão para frente, a gente fica pensando que é um cara sofisticado. A gente da idade da pedra, né, Caio? Meu Deus, eram homens muito simples. Eles estão entrando aqui, saindo da pedra, entrando no bronze. Mas é porque a linguagem é muito rebuscada. Não só a linguagem, a vida era assim. O cara não pegava leite em geladeira. Não era nada disso. A guerra entre Abel e Caim, é também uma guerra arquetípica entre os lavradores do solo e os criadores de ovelha. Era mais ou menos a guerra entre seringueiros que querem preservar as árvores e aqueles que querem cortar para fazer pasto. Então, além de tudo aquilo, Caim e Abel, além do conflito particular narrado em Gênesis com a existencialidade das invejas e ciúmes e dores de Caim em relação ao agrado de Deus pela atitude de Abel, mas aquilo também havia representações por trás daquilo ali. Foram representações... Oi, meu netinho, vem cá, meu amor. Foram representações que ficaram instituídas na história durante séculos, numa guerra entre o pessoal do sistema... Vem cá, meu amor. O pessoal do sistema de criação de animais e o pessoal do plantio agrícola. E isso tudo está representado aí de algum modo. Os homens do livro de Juízes, por exemplo, eles não matavam alguém na guerra, iam para casa e dormiam mal. Se não matassem. Não. Eu estou dizendo aqui, ao matarem alguém numa guerra, ou ao matarem 40 numa guerra, eles não iam para casa com culpa, eles iam para casa felizes. Porque eles não tinham matado ninguém, eles só tinham ganho a guerra. É isso que a mentalidade moderna não entende. Não entende. Eles não voltariam de um Vietnã com neuróticos de guerra. Como aconteceu. É preciso haver 3.000 anos de evolução de consciência, de direitos humanos, de um monte de coisa,
para um cara ir para uma guerra e voltar culpado, Neurótico. neurótico. O homem antigo não conhecia isso, porque a morte não tinha o significado que ela tem para nós hoje. Quer dizer, nós somos os caras que leite dá em geladeira. E os nossos filhos, quando morre um avô, a gente esconde a criança na casa e não leva nem para o funeral, que é para ele não ver a morte. Veja a diferença brutal de quem nós nos tornamos, esses seres que estão já fora da galáxia da civilização humana, com aqueles ali, que se não chovesse eles não comiam, se não caçassem eles não comiam. As coisas tinham outra visão, outra perspectiva. É tão simples entender isso quanto tentar encarnar o olhar de um índio e ver como é que um índio nos enxerga hoje, ou enxerga o que para nós são os nossos valores. Então Deus não estava sendo diferente com eles, eles é que estavam num momento da consciência absolutamente distinto do nosso. É por isso que o Novo Testamento afirma a caducidade, o esclerosamento daquelas coisas todas, inclusive do modus operandi, que diz lá, então disse o Senhor, vá lá e não deixe isso e aquilo, elimine a todos daquele negócio. Aí o cara fica chocado, mas Deus deu essa ordem. Mate todo mundo, mate ovelhas, mulher, tudo. Bom, eu já parto do pressuposto que se há Deus, ele pode fazer todo mundo viver, ele pode matar todo mundo, é um problema dele, eu não tenho pergunta nenhuma. No dia que eu disse a Deus, acabaram as minhas perguntas. Essa é outra coisa que o pessoal não aceita. É que quando eu digo a Deus, e quando eu digo que eu sou um cara que creio em Deus conforme a fé de Abraão, que recebeu aquela ordem para levar o filho para o Monte Moriá, e matar, e eles querem o quê? Sofisticação? Querem que Deus dialogue com o estabelecimento dos decretos dos direitos do homem, feito pela ONU? Querem que a cartilha de Deus tenha virado a Revolução Francesa, que de sanguinolência deu um banho nos juízes de Israel? Então, querem o quê? Então ficam todos eles crendo no evangelho da ONU, dos politicamente corretos, porque é assim que tem que ser, o homem tem que tratar o homem no mínimo, como a Declaração dos Direitos do Homem determina. Mas isso é o homem com o homem. Deus não figura nesse pacote. E eu quero dizer isso a vocês, escandalizem-se pastores, teólogos, seres de alma delicada com o que eu vou dizer. Deus é Deus, viva com esse barulho. Se Ele quiser agora fazer desaparecer o universo inteiro, Ele tem e não só o direito, o poder, a liberdade e a não culpa de fazê-lo. É tão radical assim a realidade de Deus. Quem não puder suportar, está seguindo o caminho errado. Tem que criar um Deus que dialogue com você e que fique só um pouquinho mais provocante que você. O meu Deus é livre. Ele criou e não precisava ter criado, ele pode acabar e não precisa explicar. Ele pode dizer, olha, o que era não será mais, é um problema dele, ele é Deus. Quando eu digo que há Deus, eu estou assumindo tais consequências. E não existe aquário, e não existe nenhum tipo de contenção para isso. Ética é uma coisa minha, do homem. Quem sou eu para determinar qual é a ética de Deus? Vou chamá-lo de ético. Isso é uma coisa do homem. A Bíblia é um livro do e para o homem. Do e para o homem. Sinceramente, o meu Deus tem coisas infinitamente mais importantes a dizer do que a Bíblia suporta. Explica isso. É que o homem não aguenta. É porque o homem não aguenta Aí ele fala que Deus se encarnou para poder dizer, olha, não dá para compreender, mas quem me vê a mim, vê o Pai.
Vejam os meus modos na vida, vocês vão saber os modos de Deus. Não é para compreender, é para obedecer. E é possível, porque eu sou homem como vocês. E vejam como é possível amar mais a vida do que a morte. Vejam como é possível obedecer mais a Deus do que aos homens. Vejam como é possível ir fazendo bem, apesar de todo o mal que lhe devolvem. E vejam como é possível escolher a vida contra todo o arbítrio do homem. Porque ainda assim você morrerá livre, dizendo: a minha vida ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Quem não entende isso, não vai a lugar nenhum. Vai ficar querendo saber porque está gripado, porque eu estou rouco, porque a minha avó de 89 anos está morrendo, tão boazinha, podia viver 927. Ficam assim, vira todo mundo crente. Então, enquanto essa consciência não entra, de que Deus é Deus, e é assim que eu o sirvo, eu não consigo pensar de outro modo. Se quiser me levar agora, ele me leva, eu não tenho perguntas nenhuma. Meu netinho estava sentado aqui, eu quero que ele viva mais do que eu. Eu quero que ele me sepulte. Eu quero que ele sepulte o paizinho dele e a mãezinha dele, porque é uma coisa horrorosa você sepultar seus filhos. Eu quero a sequência natural da vida para ele. Para minha netinha, né? Para cada um dos meus filhos, dos meus genros, noras. Agora, se eu tiver uma notícia hoje, meu irmão, com toda sinceridade diante do Senhor, de que minha casa inteira morreu, eu vou viver os próximos anos da minha vida com uma saudade horrorosa. Mas no meu coração não haverá uma pergunta. Como não houve, né, cara? Não houve nem No haverá. Luquinhas. Deus é Deus. E se não for assim, não é. Agora, quando você chega aí, meu amigo, acabaram-se os medos. É aí que está a tua liberdade, é aí que está o desassombro. É aí que você se torna indestrutível nele. É quando a confiança toma esse lugar. E a liberdade de Deus ganha esse poder na consciência da gente. Aí começa a surgir um homem. Aí você entende a morte. A morte hoje é diferente da morte ontem. E quanto mais a ciência evoluir, mais aviadada se tornará a morte. Mais aviadados se tornarão os lutos. Mais idiotada estará a mente humana em relação à sequência natural das coisas. Porque a ciência está fazendo a promessa de mudar a natureza das coisas. Que são bravas. E né? que a gente fica olhando para a primitividade dos homens do Velho Testamento e diz: mas por que Deus mandou ele matar isso? É porque naquele tempo era assim, meu filho. Era assim, naquele tempo não era de outro modo. E o escândalo é esse, é que a revelação entra no modo possível da consciência humana à época. A revelação entra no modo possível. A revelação da época. Da expansão da consciência humana à época. Sim, claro. É por isso que Davi não é o meu modelo. É por isso que eu leio o Velho Testamento como história e aproveito dela todos os exemplos de fé. De fato, eu aproveito do Velho Testamento, você quer saber o quê? A loucura. A capacidade de loucura em fé é o que mais me estimula no Velho Testamento, que é o que falta entre nós nesse mundinho de uma fezinha toda bonitinha. Está tudo bem na sua vida porque você tem fé. Se veio o dia mal, olha, ora mal, vamos orar, irmãos. Então, são os exemplos de fé, que é o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, todas as coisas foram escritas para o nosso exemplo. Para exemplificarem a jornada, para alimentarem a fé, para que pela esperança e consolação das Escrituras tenhamos esperança,
Mas o modelo é Jesus. Não é Paulo, não é Pedro,